No vídeo de hoje eu vou explicar sobre um pedacinho de Fundamento de Direito Processual, que é uma matéria que eu tenho na faculdade, para curiosidade de vocês, especificamente sobre princípios da jurisdição. São 4 princípios: princípio da investidura, princípio da aderência ao território, princípio da indelegabilidade e princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tô lendo aqui no computador porque ninguém é obrigado, mas tem bastante coisa, então eu deixei reservado aqui para eu ir lendo, mas é basicamente isso. São 4 princípios, então eu vou explicar cada um deles para vocês. O princípio da investidura, ele diz que só exerce jurisdição quem ocupa o cargo de juiz. Então, a pessoa que passou na prova de títulos, na prova de concurso de provas de títulos, concurso público de provas de títulos, a pessoa que passou dessa fase, ela passou no concurso, obviamente, só que ela ainda não pode exercer jurisdição, porque só pode exercer quem passa pelo ato solene de jurisdição. Ato solene de investidura, que a partir daí o magistrado pode começar a julgar. Então, voltando lá, só exerce jurisdição quem ocupa o cargo de juiz, só que só pode realmente começar a julgar aquele que passa pelo ato solene de investidura. A pessoa que passa no concurso público de provas e títulos, ela passou no concurso, só que ainda não pode começar a julgar porque não passou pelo ato solene. E esse é o princípio da investidura. Só exerce jurisdição quem é juiz. Segundo princípio, o princípio da aderência ao território. Significa que a jurisdição está limitada ao território brasileiro. Então, juiz brasileiro não pode julgar fora do país, não pode julgar questões de fora do país. Existem exceções, mas aí não entra nesse caso. Mas a regra é que juiz brasileiro não pode julgar fora do país e vice-versa. Beleza. Os juízes só têm autoridade dentro do território nacional, respeitados os limites da sua competência. Significa que cada juiz possui uma competência. Por exemplo, tem o juiz do estado de São Paulo e o juiz da cidade de Araçatuba. Também tem o juiz do estado de Rio de Janeiro. Vou usar estado de São Paulo e Rio de Janeiro para ficar mais fácil. O juiz do estado de São Paulo possui competência no estado de São Paulo, então ele não pode julgar casos no estado de Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado, apenas no de São Paulo. Essa é a sua competência e isso é o que o princípio da aderência ao território diz. Além de ser no território brasileiro, ele tem que respeitar a sua competência. Então, vamos supor que o juiz precise de uma testemunha do Rio de Janeiro. Vou usar esses dois, que é mais fácil. Uma testemunha do Rio de Janeiro. Ele se utiliza de outros métodos, como carta precatória ou outras cartas, para entrar em contato com a testemunha do outro estado e com os juízes e os representantes do outro estado. Tem o terceiro princípio, que é o princípio da indelegabilidade. Significa que a jurisdição não pode ser delegada. Ela não pode ser passada para outras pessoas ou para as pessoas que não possuem a devida competência. Não deve sair da jurisdição competente, que não pode ser delegada. Exceto quando o Senado julga impeachment, a única exceção. E a quarta e última, o último princípio, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Diz que nada afasta o judiciário, independente do problema, se tem ou não norma que regulamente o caso, etc. Ou seja, o juiz ele não pode simplesmente pegar um caso e falar, não, muito difícil, não vou julgar. Ou então, não tem norma sobre isso, não vou julgar. Ele não tem essa opção. Nada pode afastar o judiciário. Se o caso chega na mão do juiz, ele tem que julgar, independente se há lei ou não que trate sobre o assunto. Ele, em casos que não existem leis, ele tem que utilizar... Esqueci a palavra? Esqueci a palavra. Enfim, eu não lembro a palavra, mas ele, quando você utiliza casos já julgados, exemplos de casos já julgados, ou uma norma semelhante, então o juiz, basicamente, ele tem que se virar, mas ele não tem a opção de não julgar. Nada afasta o judiciário. E é isso que eu vim explicar. 4 princípios da jurisdição. Então, só relembrando, princípio da investidura, princípio da aderência ao território, princípio da indelegabilidade e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E é isso, espero que tenham gostado.